Movimento de 4 de Maio, Mao Tse-tung. Desenrolado há 20 anos, o Movimento 4 de Maio marcou, na China, uma nova etapa da Revolução Democrática Burguesa contra o imperialismo e o feudalismo. Convertido em movimento em favor de uma reforma cultural, o Movimento 4 de Maio não era mais do que uma das formas daquela revolução. Em resultado da formação e desenvolvimento, nessa época, de novas forças sociais, formou-se um campo poderoso na Revolução Democrática Burguesa da China contra o imperialismo e o feudalismo. O campo formado pela classe operária, pela massa dos estudantes e pela nascente burguesia nacional. Mas foram as centenas de milhares de estudantes que marcharam heroicamente na vanguarda na época do Movimento de 4 de Maio. O Movimento de 4 de Maio representava, portanto, um passo em frente com relação à Revolução de 1911. Se considera a partir do seu período preparatório, vê-se que a Revolução Democrática Burguesa da China já franqueou várias etapas no decurso do seu desenvolvimento. Guerra do Ópio, Guerra do Reino Celestial dos Taipings, Guerra Sino-Japonesa de 1894, Movimento Reformista de 1898, Movimento de Yihutuan, Revolução de 1911, Movimento de 4 de Maio, Expedição do Norte e Guerra Revolucionária Agrária. A Guerra de Resistência contra o Japão, atualmente em curso, constitui mais uma outra etapa no desenvolvimento dessa revolução, a etapa mais grandiosa, mais vigorosa e mais dinâmica. A Revolução Democrática Burguesa não poderá ser considerada vitoriosa senão quando as forças imperialistas estrangeiras e as forças feudais internas forem basicamente derrubadas e se criar um Estado democrático independente. Desde a Guerra do Ópio, as sucessivas etapas da Revolução possuem as suas características particulares. O que constitui nelas a diferença mais importante é o situarem-se antes ou depois da formação do Partido Comunista. Tomadas no seu conjunto, porém, todas essas etapas revestem o caráter de uma revolução democrática burguesa. O objetivo de tal revolução é estabelecer um regime social ainda desconhecido na história da China, o regime democrático. Este tem como predecessor a sociedade feudal, que se transformou nos últimos 100 anos numa sociedade semi-colonial e semi-feudal, e, por sucessor, a sociedade socialista. Se pergunta a razão por que um comunista deve lutar primeiro pela instauração do regime democrático burguês e só depois pela instauração do regime socialista, nós respondemos que é porque os comunistas seguem a via inexorável da história. A realização da Revolução Democrática na China está dependente de certas forças sociais, que são a classe operária, o campesinato, os intelectuais e a burguesia progressista. Por outras palavras, os operários, camponeses, soldados, intelectuais e homens de negócios revolucionários, sendo os operários e os camponeses as forças basilares da revolução e a classe operária a classe dirigente da revolução. Sem essas forças revolucionárias basilares e sem a classe operária a dirigir a revolução, será impossível levar a bom termo a revolução democrática anti-imperialista e anti-feudal. Hoje, os principais inimigos da revolução são os imperialistas japoneses e os traidores, e a política fundamental na revolução é a formação de uma frente única nacional anti-japonesa, formada pela totalidade dos operários, camponeses, soldados, intelectuais e homens de negócios que se opõem à agressão japonesa. A vitória final na guerra de resistência contra o Japão será conquistada quando essa frente única se tiver consolidada e desenvolvido apreciavelmente. No movimento da Revolução Democrática Chinesa, os intelectuais foram os primeiros a tornar-se politicamente conscientes. A Revolução de 1911 e o Movimento 4 de Maio demonstraram claramente isso. Na época do Movimento 4 de Maio, os intelectuais eram mais numerosos e mais conscientes politicamente que no tempo da Revolução de 1911. Contudo, se os intelectuais não se ligam às massas de operários e camponeses, não poderão chegar a coisa alguma.
O critério decisivo para determinar se um intelectual é revolucionário, não revolucionário ou contra-revolucionário consiste em saber se ele quer ligar-se, e se liga de fato, às massas operárias camponesas. Só isso constitui a linha de demarcação, e não o palavreado sobre os 3 princípios do povo ou sobre o marxismo. O verdadeiro revolucionário é aquele que quer ligar-se e se liga de fato às massas operárias e camponesas. 20 anos se perfazem agora desde o movimento 4 de maio, e já transcorreram cerca de 2 anos depois que começou a guerra de resistência contra o Japão. Sobre a juventude e sobre os ciclos culturais do país recai uma pesada responsabilidade na Revolução Democrática e na guerra de resistência. Eu espero que eles acabarão por entender o caráter e as forças motrizes da Revolução Chinesa, que se ligarão nas suas atividades às massas operárias camponesas e se lançarão entre os operários e os camponeses, convertendo-se em propagandistas e organizadores. O dia em que a totalidade do povo se levantar num só impulso será o dia da vitória da guerra de resistência. Esforçai-vos, pois, juventude de todo o nosso país.